Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 28 de março de 2015, sábado. Esse é o verbete de número 3.340. Ele tem 5 páginas, 40 logias e 8 máximos. Quem escreveu esse verbete foi o professor Ricardo Rezende. Ele é brasileiro, natural de Uberaba, Minas Gerais, graduado em Biblioteconomia, voluntário da Conscienciologia desde 1999, professor de Conscienciologia desde 2006 e cognopolitano desde... Vieram para cá quando? 2006 também? Legal. Definição. A proexometria é a mensuração técnica qualitativa ou avaliação racional, crítica e realista do desempenho da consciência intermissivista, homem ou mulher, quanto ao nível de cumprimento das tarefas, atribuições ou objetivos existenciais evolutivos. PROEX. Lembrando que esse tema está dentro da especialidade proexologia. O holopensene pessoal da proexologia lúcida. Os proexopensenes, a proexopensenidade, a mensuração dos resultados efetivos entre o previsto e o realizado quanto à programação existencial, a avaliação do desenvolvimento da consecução da proexis, a reflexão quanto ao grau da excelência do complexis ou completismo existencial, o diagnóstico quanto ao nível de acolhimento ou adaptação à neoproexis, o patamar de autoconscientização proexológica, o balanço da aplicação intrafísica do curso intermissivo pré-ressomático, o exame pós-dessomático da coerência entre o rendimento evolutivo e as autocompetências, o cálculo do percentual do complexo na intermissão, a autovivência do estado vibracional profilático. E aqui na página 14, em argumentologia, no tópico medidas, ele lista aqui 30 variáveis a serem consideradas pela consciência proexista para a auto- e heteroavaliação proexométrica. Vale a pena dar uma olhada nessa listagem. Na remissiologia, dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Autodesempenho proexológico, balanço pré-evoluciólogo, proexograma, proexometria pré-executiva e proexopatia. A autoproexometria periódica, associada às recins programadas e contínuas, atua como medida profilática ao desvio evolutivo e salvaguarda a consecução perseverante da meta existencial. Você faz a avaliação regular do alto rendimento evolutivo no desenvolvimento da consecução da proex pessoal? No atual momento evolutivo, qual o resultado presumido entre o previsto e o realizado quanto à autoproex? Na bibliografia específica, ele traz 4 fontes aqui listadas. A mega análise da equipe da Enciclosapiens, nós temos cons, meta, saldo, tempo, medida, medição, avaliação, para dever, prioridade, criticidade, proexologia, introspecção, completismo, autodiscernimentologia, esquadrinhamento, conscienciometria, autorrendimento, proexopensene, analiticologia e evoluciologia. Questionamentos. Aqui, Ricardo, antes dos questionamentos, valeria a pena você dar uma contextualização do que te motivou a escrever esse verbete. Fala pra gente como é que foi essa experiência inicial, por favor. Bom, nesse caso, primeiro por interesse e afinidade com o tema, mas principalmente porque eu queria contribuir no desenvolvimento da ciência proexologia. Então foi mais isso. Legal, você é voluntário da Apex? Sou voluntário, né? da Apex. Beleza. Ao verbetógrafo, professor Ricardo, em Fatologia, página 12, primeira linha. Como podemos realizar esta mensuração dos resultados efetivos entre o previsto e o realizado quanto à PROEX, sabendo poucos detalhes sobre ela? Bom, no meu caso, assim, por exemplo, eu vejo que ao longo do tempo você vai percebendo assim, se você está numa condição, você não está bem, você não está feliz, você não está contente, você não tem processo muito de autoassédio, então você vê que de certa forma a sua situação não está boa, provavelmente você não está cumprindo aquilo que você veio cumprir.
Então isso já é um diagnóstico de que você não está fazendo, independente de você saber ou não aquilo que você deveria estar fazendo, mostra que você é um sinal, um indício que você não está cumprindo o que deveria. Então começar por aí. E depois, no momento seguinte, quando você já está sai dessa condição de autoassédio, começa a ser mais proativo, começa a seguir suas intuições, os insights, e começa a colocar em prática aquilo que você está vendo, que tudo indica ser tarefas que você tem que ser cumprindo da sua programação. A partir daí você vai começando a ter um pouco mais de noção do que você realmente veio fazer, porque quando você está fazendo aquelas atividades, o fato de você sentir motivação, ficar engajado, empolgado, ter amparo, então você vai vendo que realmente tem relação com a sua programação. Então eu vejo que assim, um primeiro momento não é se perguntar assim, olha, não sei o que é minha ProEx, então não sei fazer essa avaliação. Eu acho que o primeiro momento é tomar a iniciativa e começar a fazer. E aí, ao longo do processo, aí você sim vai fazer essa avaliação. Porque não adianta fazer avaliação de uma situação onde você está estagnado, parado, vamos dizer. Você não tem dados, você não tem informações para fazer avaliação pela falta de cumprimento, pela falta de atividade. Então, tomar a iniciativa primeiro, ver as práticas, ver os efeitos daquele cumprimento daquelas tarefas. A partir disso, chegar ao diagnóstico, não, realmente é isso mesmo, porque está me fazendo muito bem, está me motivando, eu estou assistindo. E aí, a partir disso, você vai coletando esses dados para poder fazer essa avaliação. Eu acho que tem que ser por etapas. Mas, assim, de início, eu vejo assim, que para a primeira questão da mensuração, que você pode fazer, independente dessa questão, você assim, nesse ano agora, no ano de 2013, 2014, ano passado, quais foram os resultados? O que eu produzi? O que eu gerei de resultados ao longo do ano? Se você percebe que assim que você foi para vários caminhos equivocados, desviou, não conseguiu cumprir aquilo que você se propôs, aí você já pode fazer uma mensuração, sim, independente de saber o que você tem de ProEx ou não, o fato de não ter cumprido quase nada daquilo que você se colocou, já mostra assim que entre o previsto e o realizado está mais, você ainda não está cumprindo, que independente de não ter aquela informação, não há cumprimento. Então, enfim, eu acho que o primeiro é começar a partir de tomar a iniciativa para coletar os dados para depois fazer essa avaliação. Não ficar na parte de se angustiando, preocupando com isso, fazendo a filosofia do processo, ficar nesse mal-estar. É tomar a iniciativa e aí, com o tempo, ver o que pode. Tem um princípio, né, que o professor Valdo usa nas pesquisas, na enciclopédia de modo geral, que é bem isso que você está comentando, que a gente pode aplicar na proexologia, que é os fatos orientam a pesquisa, né? Então, realmente, a pessoa, quando ela vai fazendo, as informações vão chegando e ela vai pegando, e a tendência dela sair daquela condição mais genérica para um nível de especialização, vamos chamar assim, né, maior, ou de identificação maior do que ela veio fazer. Outra questão também na fatologia, quinta linha da página 12. Como realizar a identificação dos pontos cegos, estorvos e mata-burros proexológicos? Bom, primeira questão você fazer diagnóstico, né? Então, por exemplo, o meu caso pessoal, ao longo de alguns anos eu fiquei numa condição de alinhamento, de isolamento, de fechadismo, ou seja, tinha alguma coisa mal resolvida que eu não estava conseguindo sair daquela condição. Então, de certa forma, eu estava vendo que eu tinha algum gargalo, algum ponto que eu não estava superando, e aquilo estava me atravancando. Então, o primeiro indício, o sinal é a sua manifestação. Você vê como é que você está se manifestando. Se a sua manifestação está aquém, você está mais indisponível, mais com apatia, desmotivação, isso pode estar demonstrando assim, que além de trafares e maturidades, pode ter algum gargalo ali que você não está conseguindo superar, principalmente quando aquilo está durando muito tempo. Então, a primeira identificação é ver os sinais da sua manifestação. Se você está conseguindo progredir ou se você está travancando por um tempo prolongado. E depois, assim, a partir do momento que você consegue ver que tem aquele gargalo, que você está empacando naquele ponto, e definir qual que é o tema, qual que é o assunto daquele gargalo. No meu caso, por exemplo, tinha relação com a questão tinha relação assim, com um excesso de introversão, a questão
do encolhimento, assim, de muitas vezes você não dá valor muito àquilo que você tem de trafores, você fica numa condição mais alienada, então você acha que é aquilo mesmo e mantém aquela condição e fica com receio de se colocar numa condição mais proativa. Ou seja, não quer assumir responsabilidade ainda. Então, assim, a partir do momento que você define esse tema, por exemplo, eu sei que tem a ver então com a questão da questão da minha sociabilidade, da minha questão da minha exposição, de assumir responsabilidade. Então, peraí, o que tem a ver com isso? A produtividade não está andando, e você começa a analisar os assuntos que estão relacionados àquele gargalo. E aí você pode fazer uma pesquisa depois na sua própria biografia. Buscar fazer uma pesquisa na sua história dessa vida mesmo, até desde quando isso está assim? Aonde começou isso? Então, no meu caso, por exemplo, tinha relação com a infância. Então, lá na infância, teve alguns eventos que aconteceram lá que sempre me vi que aquilo ali causou algum problema para mim. E então, primeiro eu vou estudar essa vida para ver se tem alguma informação ali que eu posso já descobrir e resolver a situação, tentar superar. Se caso ainda olhou essa vida e não achou nenhuma informação, tenta olhar mais para trás, tentar, através de buscar ter algumas retrocognições sadias, se caso for necessário, para você ver, investigar se tem alguma coisa mais antiga. Mas no meu caso tinha relação mais com a minha infância, e a partir da investigação, de olhar mais aquilo mais a fundo, fazendo entrevista com familiares, estudando a situação, comecei a provocar alguns tipos de fenômenos, com algumas retrocognições daquela época, para mostrar qual que era o ponto que tinha pegado, que me deixou naquela condição. E aí, a partir do momento que fui mexendo, aquilo ali começou a ser diluído, a ser superado. Comecei a fazer um trabalho de autocura, claro, com o apoio dos amparadores. E aí, quando o processo chegou num ponto que deu aquela catálise, pronto, isso já superei e a coisa andou. Aí, dos últimos 2 anos para cá, eu estou bem mais proativo, aquilo não está me segurando mais. Então, avaliar, então, assim, como identificar, ver sua manifestação, fez o diagnóstico da manifestação, quais assuntos estão relacionados com aquele gargalo, investigar no próprio passado dessa vida, se não for ainda, investiga mais para trás. Uma coisa bacana que você comentou, eu acho que nessa identificação tem que ter a superação, né? A pessoa tem que procurar superar, enfim, procurar ajuda, porque no processo da ProEx existe um componente egocármico muito grande, né? Então, às vezes a gente vem para superar determinados trafares, tendências nosográficas. Então, às vezes a pessoa não junta as pontas dessa manifestação mais patológica com aquilo que ela mesma se predispôs a fazer antes de ressomar, né? Então, isso tem muita relação com o processo da ProEx nesse contexto egocármico também, né? Patologia, página 12, 7ª linha. Quanto ao exame crítico das proexopatias, poderia exemplificar algumas, por favor? O Laine Losch, né, defendeu o verbete proexopatia, ele listou várias. Uma delas, por exemplo, que eu me lembro, tem relação, por exemplo, com a questão da síndrome do diploma, que eu lembro, acho que era, que a pessoa ela fica ela corre atrás de graduações, né? Ela vai fazer títulos, né? Um atrás do outro, e fica naquela condição, priorizando somente aquilo e esquece da questão da ProEx, né? A gente tem vários casos, né, ao longo da nossa história da Conscienciologia, por exemplo, desse tipo. A pessoa, enquanto ela está ainda estudando, está na graduação, ela vai voluntariando. Daqui a pouco ela tem a necessidade, o convite de entrar no mestrado, aí aquilo vai apertando o tempo, aí ela vai se empolgando, e ela vai fazendo a carreira acadêmica, que é uma coisa muito positiva, só que ela dá tchau para a ProEx, para o trabalho que ela estava fazendo, e aí vai rumo ao PhDismo, vamos dizer assim, né? E além disso, existem várias condições. Por exemplo, outro caso, a pessoa começa a trabalhar, terminou da graduação, aí começa a ter algum nível de contato maior com o dinheiro, e aí a pessoa vai e quer agora vai fazer o pé de meia. Eu estou lembrando dos casos, por isso que eu estou falando. Outro é a pessoa que vocês estavam falando de galã, né? A pessoa é muito bonita, um homem, aí mesma coisa, chega num determinado momento, aquilo começa a repercutir muito na sociedade, no meio, junto com as mulheres, aí a pessoa também vai se desviando em função do processo da aparência física, e aí vai ter as experiências lá dele e vai esquecendo. Então, como você falou, acho que o processo da
da proexopatia é a hora que a pessoa tem que, né, segurar a onda para ela não entrar numa tendência, às vezes, que ela já tem, ou do passado, ou até se programou para não entrar nisso, né, no processo egocármico. E realmente o Losch fez uma listagem, acho que até no jornal da Apex estava aparecendo, né, uma coluna lá com os exemplos. Aqui, professor Ricardo, considerando a jejunice de pessoas que encontram a conscienciologia na internet, se identificam com o paradigma e começam seus estudos à distância, quais seriam os primeiros e fundamentais passos indicados para a identificação da ProEx? Bom, no meu caso, o que eu vi é o seguinte. Primeiro, assim, o contato que eu tive com a conscienciologia foi através do meu irmão, que meu irmão ele vendia os livros do IPC, então os livros ficavam na casa do meu pai. Então, assim, o primeiro contato foi ver os livros da conscienciologia em casa. Inclusive, o primeiro que me chamou mais atenção foi o Manual do Evolutivo. E aquilo, embora eu não entendia nada daqueles livros, aquilo me chamou atenção. Eu falei assim, peraí, isso aqui me interessa, mas não sei porquê. E aí, como meu irmão estava envolvido com conscienciologia, depois ele acabou saindo, aí eu acabei entrando no voluntariado do IPC em Uberaba. Então, ou seja, do interesse eu fui atrás. E aí quando eu estava lá dentro do grupo, vendo as atividades, vendo os assuntos, fazendo curso, palestras, aquele interesse foi crescendo. E aí você vai, a partir desse interesse, vem a curiosidade, você vai começando a ver aonde mais ou menos, qual é a linha ali que gostaria de se desenvolver. E eu, no caso ali, um dos cursos que me chamou a atenção foi o Recuperando a Autolucidez, que o Rui Bueno dava na época. E eu falei, não, esse tema lucidologia é o que mais me pega, que eu quero desenvolver isso. Então, ou seja, esse caminho de, muitas vezes, o amparador está te provocando algumas sincronias, algumas sincronicidades, propicia alguns eventos, que nem um caso, meu irmão ele foi uma porta de entrada. Os livros do IPC foram uma porta de entrada. Então, ou seja, de alguma forma que ele veio até mim, e aí a partir desse interesse, da curiosidade, aí eu fui fazer os cursos, achei um link que tinha a ver com lucidologia, e aí fui dando continuidade. Falei, não, vou continuar seguindo esse fluxo de eventos, sincronias, sincronicidades, de intuições, e vou seguindo em frente. Então, ou seja, seguindo esse fluxo de informações, tomando iniciativa, colocando em prática isso, com o tempo você vai vendo, poxa, eu estou dentro da minha ProEx. Não sei as cláusulas pétreas, não sei as tarefas específicas, mas estou conseguindo ver que esse é o caminho. Até porque, ao longo desse tempo, eu estou desenvolvendo, eu estou melhorando a minha personalidade, a minha manifestação está qualificando. Então, ou seja, se está indo para melhor, eu estou vendo que estou no caminho certo. Então, seguir essas pistas, esses caminhos, para você chegar no momento e falar, não, agora, cada vez mais tendo maior recuperação de consciência, de lucidez, você vai tendo acesso a maior número de informações para chegar ao ponto de falar, não, essa determinada tarefa eu tenho certeza que tem relação com a minha ProEx. Então, com o tempo. É uma coisa que seu exemplo aí fica claro, que essas pessoas também que estão começando podem pensar, é que pelo o corpus da conscienciologia ser muito assim, até certo ponto antipático, que vai de encontro a várias, vamos dizer, tendências sociais e religiosas e filosóficas, não é à toa a pessoa ter algum nível de identificação. Então essa identificação, isso que você falou, chamou minha atenção, apesar de eu não entender muito, né, as palavras ou a abordagem. Então a pessoa que esteja ouvindo, que tem esse tipo de afinidade, isso às vezes é mais sério, é o início de uma retrocognição intermissiva, quer dizer, aquela sensação de que tem algo ali. Porque pelo que a gente observa, é muito raro ainda a gente ter pessoas que tenham interesse nessas ideias, nessa manifestação, né? Então, como o Ricardo comentou, às vezes ali ao início a pessoa correndo atrás, aí a tendência as coisas se abrirem cada vez mais. Mas o que deve ser enfatizado é isso, assim, não adianta ficar filosofando, refletindo o que é minha ProEx, é tomar iniciativa, pega o mínimo de inspirações e insights que tem e coloca em prática. Acho que não tem outro jeito, né? Até porque é tanto trabalho que tem para ser feito, que a pessoa, ela vai, pelos trafores, pelo perfil, ela vai naturalmente se adequando e vai sendo conduzida à ProEx. Agora, o que eu queria falar é que dos casos que eu tenho acompanhado, que assim, eu conheço algumas pessoas que eu conheci antes delas entrarem na conscienciologia, elas chegaram através de mim e depois começaram a voluntariar e tudo, hoje estão aqui na conscienciologia.
E o que eu achei mais interessante da diferença que fez para elas o voluntariado. Então eu vejo assim que o voluntariado é uma excelente maneira da gente realmente começar a entrar na ProEx, na execução mesmo da ProEx, porque ali a gente tem um aporte, né, dos amparadores e tudo, e isso facilita muito a recuperação de cons. Uma coisa que você tem razão, que eu concordo, é o seguinte: a pessoa não tem como mensurar quando ela está sozinha estudando e tem afinidade, às vezes fica só lendo e gosta das ideias, mas não parte para a prática do voluntariado, é que ela não tem noção do processo da força holopensênica, né, que causa quando a pessoa está dentro, que aí tudo se acelera para melhor. A pessoa se sente bem, se sente com os amigos, encontrou a turma dela, e aí uma coisa acaba alimentando a outra. Então, de fato, o voluntariado é fundamental. Quer falar, Laura? Eu achei interessante isso que você falou da recuperação de cons, a retrocognição intermissivista, né? Sim. Porque às vezes a gente chega aquelas ideias, assim, para mim pelo menos, né? Eu cheguei e eu reconheci tudo, assim, eu nunca tive dificuldade com nenhum neologismo, eu sempre entendi. A impressão é assim, vi aquilo e eu já sabia, sabe? Eu estudava sozinha em casa, fazia várias anotações durante a tertúlia, assim, vinha muitas ideias. Então, eu nunca me toquei de que isso foi uma retrocognição intermissiva, né? Claro. Eu Isso sempre aí pensava assim, ainda preciso recuperar os cons e tudo. E aquilo foi como assim, vi e pronto, sabe? Já conheço. Não teve aquela coisa de, às vezes a pessoa já está vivenciando e não sabe dar o nome, ou espera que seja uma coisa muito diferente. Então, existe essa gradação. Então, aquilo que eu estava falando, é muito raro ainda hoje, em função da população, de todo o processo da SOCIM, que a gente chama Sociedade Humana Intrafísica, existir isso, essa afinidade, essa tendência de entender essas coisas. Então, o que é? É a informação ecoando no paracérebro e aquilo a pessoa ficando diferente do que ela era antes, mais motivada, ela começa a ler, começa a estudar, como você falou, se engaja no voluntariado, assim que possível. Então, isso aí já é a manifestação daquilo que foi feito extrafisicamente. É como se fosse aqueles remédios de efeito retardado. A gente tomou no extrafísico e ele vai começar a fazer efeito aqui e vai ser desencadeado por alguém, às vezes uma informação, um livro, uma tertúlia, uma pessoa. Tem casos que a gente conhece que a pessoa às vezes veio em palestra, assistiu, aquilo ainda não... é legal, mas não caiu a ficha. Mas quando o fulano falou a mesma coisa que os outros já tinham falado, mas quando foi aquilo virou uma senha, a pessoa então entrou e aí ela mesma permitiu dar abertura para que aquelas informações fizessem mais sentido para ela. Então tem muito disso. Eu quero fazer uma pergunta para o Ricardo também. É na parafatologia, Ricardo. É sobre o cálculo do percentual do complexes na intermissão. Eu vi algumas pessoas falando que esse cálculo do complexes é meio relativo, porque depende de outras pessoas, né? Como que aquilo reverberou no grupo. Como que você acha que esse cálculo é feito na intermissão? Eu também não tenho muita informação para dizer, né? Porque realmente vai acima do que eu tenho de lucidez. Complexo. Não diria Mussum, né? É complexo. Porque assim, tanto que eu estava conversando com o Pedro antes de começar a tertúlia, são tantas variáveis para você analisar em cada caso, em cada consciência ali, então assim, é difícil mesmo, né? Mas eu imagino assim que eu, por exemplo, pegar meu caso, estou estudando uma retrovida, e aquela retrovida eu tenho completas informações daquela pessoa, de tudo que ela fez, não fez, omissões, enganos, erros, quer dizer, eu tenho uma visão bem ampla, como se eu estivesse no extrafísico daquela consciência. E dali dar para ver assim, qual que era a linha que ela era para ter seguido desde jovem e que ela postergou. Só começou realmente a dar valor ao que ela devia vir fazer, a ProEx dela lá, somente após 45, 50 anos de idade. Antes do período ela ficou priorizando coisas materiais que envolvia questão financeira, literatura, então assim, ela não priorizou. E ficou claro que era uma conduta realmente errada. Ela sabia, ele teve contato com aquilo que ela ia mexer no futuro, desde jovem, mas não deu bola. Então, pegando todas aquelas informações que eu vi avaliando, dá para ver ali, assim, se comparar, se acaso eu fui realmente aquela personalidade, e comparando com hoje, eu vi o que ele já conseguiu fazer. Ele fez, mesmo que ele começou a fazer as coisas atrasado,
ele depois tirou o atraso. Ele fez bastante coisa no final da vida. E eu já comecei desde novo fazendo boas coisas em relação a ele, muito melhor do que ele, em um nível muito mais avançado. Então eu fico pensando, nesse cotejo, o pessoal tem percentual meu de complexo, está indo bem. Nesse sentido de comparar uma retrovida com a atual. Porque eu estou indo na minha média de produtividade, qualidade de manifestação, estou acima da vida anterior. Então já é um bom indício, talvez, para esse cálculo. Então talvez por aí. Eu acho que extrafisicamente a gente são cenários, né? Possibilidades, porque a gente tem coisa que depende só da gente, mas tem coisa que depende do grupo. Então, no final, vai ter que ser avaliado o que realmente a pessoa dependeu dela e ela fez. O que não estava na mão dela, paciência, não adianta querer também computar isso muito na condição do complexo. Então, eu acho que é muito essa visão ego, grupo e policármica. A gente você vê mesmo, a conscienciologia, as possibilidades foram se aumentando cada vez mais. Quando surgiu o CAEC, quando vieram outras ICs, então tudo isso são possibilidades e aí a nossa chance de chegar no complexo, ou um complexo ainda maior, vai se aumentando. Quando a gente ouve, por exemplo, o professor Valdo falar que muitos intermissivistas agora, extrafísicos, com CIEX, estão vindo aqui para assistir coisas e aulas e temas e ver pons que eles não estão tendo lá, que nós não tivemos, quer dizer, nós estamos ao mesmo tempo cumprindo a PROEX, recebendo mais informações, entre aspas, intermissivas, até mais avançadas do que essas CONSECs que estão fazendo o curso intermissivo. Então, é um processo realmente de cenários. Quando as possibilidades vão melhorando e vão aumentando, a chance daquilo dar certo, para melhor, para maior, o complexo vir a mais, também vai se alastrando, vai aumentando. Então a gente podia estabelecer uma relação assim, quando a mesologia é difícil, existem atenuantes, e quando está tudo muito facilitado, existem agravantes, porque se a pessoa não é completista tendo todos os recursos... Isso de modo geral, mas aí teria que entrar também o porquê dessas coisas, porque se teve uma mesologia difícil, às vezes é porque a própria pessoa o quis, ou aquilo era necessário para ela. Entende? Então, por exemplo, às vezes só do fato da pessoa superar uma mesologia crítica no grupo karma super difícil, aquilo para ela já vamos supor, conta muito para o complexo dela, porque seriexologicamente aquilo é um enrosco muito antigo, entende? Então ela às vezes pode até parecer que ela vai produzir menos do que uma pessoa que fez muita coisa, mas para ela aquilo pode representar muito, um percentual grande do complexo. Então tem que ir devagar. Ao mesmo tempo, óbvio que quem tem muita facilidade faz menos, esse, em geral, vai chupar o dedo extrafísico, vai ficar se lamentando, porque vai vir alguém de trás, por trás, vai passar a perna nele, porque, entendeu? Veio numa condição muito mais crítica, dá mais valor e acaba acelerando mais a execução da PROEX. Então, ao mesmo tempo que a gente consegue comparar casos, tem que sempre lembrar das demandas individuais, Isso é difícil a gente ter. Às vezes as pequenas conquistas, elas não são, às vezes, valorizadas pela consciência, Perfeito. E às vezes um senso crítico muito forte, às vezes que você tem sobre si, às vezes impede até a própria caminhada dentro da sua. Pode ser uma autossabotagem, A pessoa fica se cobrando ali, vira um assédio, aquilo. E aí ela não tem, eventualmente, uma desenvoltura tão grande como poderia. Aquilo, às vezes, já foi superado, já foi encaminhado às pessoas, e ela fica ali, às vezes, se menosprezando, por exemplo. Fala, cara. Queria primeiro parabenizar o nosso companheiro apexiano, mais produtivo de verbetes aí. Parabéns, Ricardo. Ricardo, eu queria fazer uma pergunta seguinte. Quando nós falamos aí você aborda a proexometria, essa mensuração, e você traz ali na argumentologia as 30 variáveis a serem consideradas, você propõe algum ranqueamento, alguma maneira de criar uma métrica mesmo, de nota, de ranking, algo desse tipo, para a pessoa fazer um acompanhamento constante, se dando alguma nota, ou você propõe que ela faça um olhar para essas 30 variáveis e acompanhe? Qual que é a ideia
no todo dessa métrica? Para mim, se eu for analisar essas 30 variáveis, para o meu estilo de autoavaliação, de autoanálise, eu pegaria cada item e estudaria, por exemplo, a questão de adaptação à vida e à existência intrafísica. Então, estudar ali no que já foi publicado na Conscienciologia sobre a ideia de adaptação e ver quais os itens que eu fui bem ou fui mal nesse sentido de adaptação. Eu faria item por item estudando cada assunto. Agora, a questão de nota, num primeiro momento, eu não trabalharia com essa questão de nota, porque para mim ficaria muito subjetivo, mas eu ia trabalhar mais assim na questão do predomínio, né? Eu fui mais... Eu estou aí até o momento, eu tive uma boa adaptação à existência física ou não? O predomínio é mais negativo, né? Pensaria mais assim. Como se fosse um I0 do conscienciograma, né? Ser. Ou tem Sim. ou não tem. Entendi. Tá positivo ou não, né? Tá. E um segundo ponto, aí uma sugestão, na laboratoriologia, de repente o laboratório radical da heurística, o Serenarium, pode ser um laboratório muito legal para fazer qualquer levantamento proexométrico. Ele ajuda muito. Essa eu não pensei, não. Uma sugestão. Estou chegando de lá agora, é bem legal. É bom. Muito legal, vale a pena. Compensa. Realmente. Mas ok, obrigado, parabéns. Em Principiologia, Ricardo, na página 13, terceira linha, poderia fazer uma relação entre a proexometria e o princípio da qualificação da quantidade? O que eu vejo é o seguinte, por exemplo, na questão de verbetes, né? Quando eu estou fazendo os verbetes, eu sempre estou preocupado com a questão da qualidade. Eu não quero gerar um monte de verbete, com um monte de palavras, um monte de linhas, mas não está aprofundado, não fiz o máximo de esmero, né? De esmero. De esmero, assim, ou seja, tudo aquilo que eu tenho de nível de lucidez já recuperado. Extrair tudo que eu tenho de conhecimento e colocar no papel. Eu tento ao máximo fazer isso. Chegou na minha limitação que eu não consigo, beleza, eu paro, eu não vou mais tentar insistir, mas assim, eu faço o máximo possível. Então, fazer o mesmo para todas as áreas da vida, né? Então, não buscar somente a questão da quantidade, né? Porque quando você vai fazer um balanço no final do ano e falar, olha, o tanto de números que eu consegui produzir das coisas, tá, mas quando você vai ver, não houve qualidade, e quando não há qualidade, muitas vezes você não propicia a passar por recins. Então, se você trabalha muito mais com qualidade, você vai ver que aquilo ali te gera primeiro, o esforço é maior para poder fazer aquilo com maior qualidade. Daquele esforço maior, então você tende a ter que ultrapassar seus limites, a você ir além daquilo que você está fazendo de positivo. Então, você tem um esforço que pode gerar essas recins. E das recins você pode gerar as catálises, que é dar um impulso. Então, eu vejo que trabalhar com a questão da qualificação da qualidade ajuda você a dar maiores saltos na sua manifestação. E não ficar simplesmente mostrando números, preocupado muitas vezes somente com status, ou seja, você vai mais para a forma do que para o conteúdo, né? Ok. Em Fatologia, página 12, sexta linha, poderia comentar a autoinvestigação proexométrica indicando os acertos, enganos, erros e as omissões deficitárias? Sim, então é interessante. Eu comecei a fazer a proexometria, a autoproexometria, faz de uns anos para cá, e eu venho fazendo um balanço anual. E nesse balanço fica claro, né, quando você quais erros, quais enganos, quais omissões. Então, nos erros, você vai ver quais os desvios que você teve, que você estava seguindo um caminho, depois você mudou de caminho para um caminho que não era o prioritário. A questão dos enganos, né, de você estar utilizando, você insistiu em algumas abordagens que você viu que não deu resultado e não foram eficazes, mas você foi teimoso e quis insistir naquelas abordagens, mesmo sabendo que estava equivocado. Então, a fazer essa avaliação e das as omissões daquilo que você via, que você era para ter tomado iniciativa, tomado atitude, e você cruzou os braços. Então, a fazer esse balanço anual, uma das sugestões, né? Ajuda bastante a você analisar isso ao longo do ano, para que você, no próximo ano, não cometa os mesmos erros. Não sei se a pergunta é mais isso. Acho que sim. Acho que uma grande questão que entra nisso é a autocrítica, né? Porque às vezes a pessoa ela não admite às vezes o erro, né? Ela pode passar a mão em cima, saltar de banda. Então,
dentro disso que você comentou, acho que vale a pena lembrar essa condição realmente da pessoa enfrentar, fazer o balanço, enfrentar e, se for preciso, voltar um pouquinho, né, andar 2 casas para trás para depois endireitar. Porque senão, se a pessoa toma uma decisão errada e ela não conserta, aquilo tende a ir... É o caso, por exemplo, às vezes a pessoa poderia ter estudado, não estudou, e aquilo vai influenciar na vida dela inteira, coisas desse tipo, né? Então, acho que a autocrítica está bem relacionada. Tanto que a questão da autopraxiometria é fazer de uma forma realista mesmo. Perfeito. Não fazer... de conta. Vamos dizer, vou fazer só o balanço, só para ficar bonitinho, um papelzinho, aquele Word, aquela coisa organizadinha, mas não tem realmente utilização prática, é somente para você dizer que você está fazendo, mas no fato, aquilo realmente não está sendo aplicado. Porque a ideia do balanço ou da autopraxiometria, eu vejo que é, primeiro, exercitar o hábito da autorreflexão, da autocriticidade. Começar por aí, se você não tem esse hábito. E depois, no momento seguinte, os dados que você gerar com a autopraxiometria se vir como motivação, como fosse um atleta. Você está vendo que aqueles resultados foram aquele, você está motivado a acertar mais, então você vai utilizar aqueles dados como parâmetro para dizer, eu quero ultrapassar essas estatísticas. Perfeito. É mais ou menos por aí. Tem aquele verbete estatística motivadora, né? Então a pessoa tem os parâmetros pessoais e ela vai tentando melhorar aquelas marcas com a qualidade crescente. Só dar uma última enfatizada aí, e essa ideia de ser realista, eu vejo assim, para evitar alguns erros de abordagem. Não ir para o lado megalomaníaco, sabe, de muitas vezes colocar metas que ela sabe que ela não vai cumprir, que ela não tem ainda condições para aquilo, está faltando lucidez, está faltando experiência, está faltando vários itens, né? E também também por outro lado a questão da subestimação, né? Das pessoas colocar metas pequenas, muitas vezes assim, não dou conta e tal, aquela coisa melindrosa, então e não ir para esse lado também. Então ser realista no sentido, não, vamos avaliar a situação de fato como é, tanto no sentido de ver a realidade como está sendo e como também assim, quais as minhas reais potencialidades de que eu posso realmente colocar em prática para tais metas. Então, nesse sentido, ser realista. Em Principiologia, página 13, segunda linha, poderia falar sobre o princípio da autodisciplina evolutiva? Essa é uma coisa que eu estou aprendendo muito nos últimos anos. Eu, ao longo de toda a minha adolescência, meu gargalo era cumprir atividades, tarefas. Na época, minha suposição era, não, eu tenho um problema com disciplina, porque organizado sempre fui. E eu achava que o meu problema era a disciplina. E depois fui ver que o gargalo não era antes da disciplina, era a questão de ter algum processo meu intraconsciencial que estava mal resolvido, que aquilo estava afetando na minha manifestação, que eu não estava conseguindo, eu estava atravancado mesmo. Antes da disciplina já estava a questão tá atravancado, eu não conseguia sair daquele ponto. Então a disciplina nem conseguia se manifestar, já estava antes já. Então trabalhar ainda primeiro com o aspecto seu que está parado, está mal resolvido. Então muitas vezes antes da disciplina, se você tem algum trafar, alguma imaturidade, algum mata-boa, alguma coisa que está ali te prendendo, resolver isso primeiro, para não chegar ao diagnóstico, o problema é a falta de disciplina. Primeiro, muitas vezes, você tem que fazer um trabalho de autocura, de autoconsciencioterapia, ou buscar a consciencioterapia para resolver aquele ponto. Depois você vê quando aquilo destrava, a disciplina não era, você vai ver que a disciplina você muitas vezes consegue ter numa média satisfatória. Então a questão da autodisciplina evolutiva, é uma coisa que eu estou aprendendo, é de você todos os dias estar realmente com vontade de acertar. Então você, nessa vontade de você acertar, a disciplina não é sacrificante, ela não é dolorosa. Porque o fato de você querer acertar, você vai querer ter disciplina para escrever, vai querer ter disciplina para poder ser um voluntário produtivo. Então a disciplina vai simplesmente um instrumento, uma ferramenta, né, a aplicação prática da sua vontade. É a consequência, né? É a consequência. Então trabalhar mais, o ideal é chegar num ponto que a pessoa recupere os textos, melhore essa manifestação para que ela consiga exercer a disciplina de uma forma positiva, prazerosa e não sacrificante, ou aquela questão da disciplina repressiva, não trabalhar com isso. Agora em medidas, página 14, poderia aprofundar os itens 4, autossustentabilidade, e 28, sociabilidade? Tá no item 4, autossustentabilidade.
também uma coisa que eu venho aprendendo ultimamente é assim, a partir de você saber utilizar, ter mais proveito das suas vontades, das suas energias. Muitas vezes eu percebia que eu banalizava a minha vontade e também minhas energias. E hoje eu venho percebendo assim, que eu tenho bastante vontade, eu tenho bastante energia e energias, então tem que utilizar isso. E você utilizando no dia a dia, intensificando a sua vontade, trabalhando com as energias, você consegue ter mais iniciativa, ter mais proativo, então colocar em prática aquilo que você precisa cumprir e fica mais fácil sustentar isso. Porque se você tem um hábito de cultivar a má vontade, a preguiça, a indisposição, nada você vai conseguir sustentar. É impossível, é inviável. Então trabalhar com essa ideia de assim, primeiro recuperar a lucidez, assim, sair dessa condição mais apática, mais fechada, sair desse processo mais atravancado e, num segundo momento, começar a colocar em prática essa questão da vontade das energias para sustentar o trabalho. O outro item, 28, sociabilidade. Também é um outro item que esses anos eu estou aprendendo, que você sair dessa condição de alinhamento, de isolamento. Eu tive nessa condição por um bom tempo, e tem a ver até com a minha personalidade, que eu tendo a ser mais introspectivo, introvertido, e isso em excesso me atrapalhava. E a partir do momento que você se abre, você tem mais condições de conviver com as pessoas, você vai estar possibilitando o que eu acho que é mais sério. É trabalhar com as pessoas que muitas vezes já estavam previstas no curso Tempo-Possível, você reencontrar com elas e fazer trabalhos com elas. O fato de você se isolar, ficar tendo a condição de alinhamento, você está perdendo a oportunidade de trabalhar com essas pessoas que já estava previsto. Então, ou seja, alguns aspectos, algumas atividades que podem estar incluídas na sua ProEx, você está sendo omisso. Então, a questão da sociabilidade ajuda bastante a trabalhar com a ideia da ProEx grupal e não ficar na sua questão da ProEx pessoal, a auto-ProEx, né? Então, eu vejo que é por aí esse caminho. Eu queria divulgar aqui que na semana que vem vai começar a 4ª jornada de Parapercepciologia e o 2º Fórum das Dinâmicas Parapsíquicas. Vai ser aqui no CAEC, é um evento em parceria com a CIP também, dias 3 a 5 de abril. E aí tem várias pessoas que vão apresentar aqui. Começa na sexta-feira, às 3 horas da tarde, com a conferência da professora Adriana Lopes, Parapsiquismo na Era da Hiperconectividade. Vale a pena participar. Maiores informações na secretaria do CAEC. Pedro. Só um pouquinho. Nos dias 10, 11 e 12 de abril, nós vamos ter o acoplamentário extra Interassistência à Monarquia, com os epicons Luiz Gonçalves e Wildenilson Signorini. E vai ter uma aula especial também da professora Laura Sanches. Então, dias 10, 11 e 12 de abril, às 3 horas, sexta-feira, começa aqui no CAEC. O pessoal da Juriscons está oferecendo uma oficina de condutas paradireitológicas, professores Rafael, Seidel e Vânia Bogado. O tema ortoconvivialidade. Essa oficina tem por objetivo a análise da convivialidade sobre o prisma da paradireitologia, fornecendo ferramentas para que o participante possa avaliar, refletir e qualificar sua manifestação consciencial. Dia 28 de março desse ano, sábado, de 2 às 6 da tarde. Eu queria aproveitar que no final de abril nós vamos ter a 3ª semana de autopesquisa serexológica, começando o dia 24 de abril, indo até o dia 3 de maio. A semana vai começar com o curso ECP2, nos dias 24, 25 e 26 de abril, aqui no Hotel Mabu Interludium. Nesse curso, como vai estar começando a semana de serexologia, a gente vai dar um enfoque maior nas retrocognições, falando da interação do processo retrocognitivo com a desperticidade. Depois, segunda e terça-feira, a professora Cristiane vai falar da grupocarmometria de Émile Littré. Em função do parassociograma que ela fez, do Émile Littré, ela vai analisar os grupos, as personalidades do passado, e nós vamos tentar fazer um cotejo com eventuais personalidades hoje na CCCI, tentando encontrar esse meu povo, vamos chamar assim. O professor Roberto vai estar praticamente com o livro pronto, ou já lançado, o livro pessoal dele sobre análise de retrovidas. Vai dar um curso sobre prospecção seriexológica.
Esse curso oferecerá ferramentas de autopesquisa visando a identificação da personalidade consecutiva. Então vai ser quarta e quinta-feiras dessa semana. E fechando a semana, a gente vai ter mais uma edição do curso Identificação da Retrosenha Pessoal, começando dia 1º de maio, feriado, e terminando no domingo, dia 3 de maio. O objetivo do curso, basicamente, é identificar a retrosenha pessoal e ver os efeitos disso na vida atual. Você queria também aproveitar o gancho divulgar aí, um evento? Pode ficar à vontade. Divulgar o primeiro Congresso Internacional de Proexologia, que ele vai acontecer no dia 12 e 13 de setembro de 2015, e a gente está na fase agora de recebimento de trabalhos. Então, assim, caso queiram escrever artigos para o Congresso, a gente está recebendo os artigos até 20 de maio de 2015. A chamada de trabalho está no site da Apex, e lá vocês têm um endereço de e-mail para poder enviar o trabalho. Então, como é o primeiro Congresso de Proexologia, para a gente vai ser muito importante, um marco para a Apex, então eu convido vocês a participar e enviar os artigos de vocês. Desculpa, pode falar. Um contraponto aí do item 28, da sociabilidade. Você falou bem da questão do fechadismo, né? Tem outra que é o exagero, né? Que é aquela pessoa muito aberta, no meu caso, cheia de amizades, e aí você muitas vezes se perde nisso, perde tempo e às vezes um investimento... Entra assim, na sociosidade, talvez, isso, né? Fica sociosidade, muito no social. Então seria social. Tanto um lado como o outro, né? E eu queria te fazer uma pergunta na página 13, em codigologia. Você podia dar um exemplo de código pessoal de cosmoética aplicado à proexometria? Qual seria um item assim? Sim, só aí para no exemplo. meu caso, por exemplo, a partir do momento que você vai fazendo, vai exercitando o hábito de fazer autoproxometria, os balanços, as autoavaliações, você vai começando a ver a importância daquilo no seu dia a dia, na sua vida, de você acompanhar o desenvolvimento da sua programação existencial. Então, a partir daí você insere dentro do seu código pessoal de cosmoética um item. Isso para mim é um valor e eu tenho que continuar fazendo esse trabalho e cada vez num nível mais aprofundado. Então, o fato, por exemplo, eu comecei a fazer proxometria primeiro com balanços anuais. E agora no Congresso de Proexologia eu vou apresentar um artigo que mexe com a proexometria, mas avaliando uma retrovida, ou seja, uma personalidade, a proex daquela personalidade, fazendo um contexto com essa vida agora. Então, ou seja, estou em um nível de aprofundamento maior da trabalhar com proexometria. Então, ou seja, exercitando a proexometria, colocar isso como um valor, para a pessoa ver que aquilo ali não é uma prova, ela não vai fazer uma prova para se punir. Olha o tanto que eu estou ruim realmente e desanimar e não querer fazer mais esse trabalho. Não, ela tem que fazer para justamente ela entrar no clima do atleta. Eu quero superar minhas marcas, eu quero ir além do que eu posso. E aí a pessoa ela vai sentir uma motivação muito grande de continuar aquilo e qualificar aquele tipo de atividade. Então é nesse sentido, de colocar isso como seu código pessoal, inserir essa cláusula no seu código. Quer falar? Na página 12, fatologia, 7ª linha, você poderia falar um pouco sobre o exame crítico das proexopatias? O que é considerado proexopatia ou como que você faz esse exame crítico delas? Sim. Tom Losch, por exemplo, só para clarear aí, Tom Losch ele define proexopatia como a disfunção consciencial, a moléstia, a patologia proexológica. Então, vale a pena dar uma olhada no verbete do Losch, e lá ele cita todas as proexopatias. Lá ele coloca o nome da proexopatia e caracteriza ela, descreve o que é aquela proexopatia. Então, vale a pena, assim, primeira questão para ter o diagnóstico é estudar, dar uma olhada em cada proexopatia e ver se você se identifica com aquela proexopatia. Se você já teve aquela proexopatia ou ainda alguma delas você ainda está tendo. Então começa daí. É uma coisa só pegando um gancho que eu estou pensando. Dentro da proex existem aqueles casos da pessoa que está fora da proex, não chegou ou se desviou e tal. Mas existe também muitas pessoas que estão, entre aspas, na proex, mas ainda assim podem manifestar certas doenças. Às vezes a pessoa se atrasa, os trafares predominam, então é uma disfunção
talvez até no exercício. Ela poderia render muito mais e não rende, ela faz... Prioriza outras coisas. Isso, ela vai se enganando ali, acha, já estou voluntariando, já estou aqui, ela não imprime um ritmo mais sério para ela mesma, por exemplo. Então, dentro disso, acho que ele dá vários exemplos, né? Quer falar? Qual é o nome do verbete? É proexopatia. Proexopatia. Um dos exemplos de proexopatia, que é bem sui generis, que é listado na lista, né? Elencado na lista, é a síndrome de Merivale. É uma síndrome que foi que ele criou com base em um filme que nós utilizamos no curso de identificação das diretrizes da Proexis, que faz uma correlação daquela pessoa que fica olhando para as estrelas, onde os indicadores estão ali na frente da pessoa e ela não percebe. Ela vive uma síndrome, o que ele elencou como uma síndrome de Merivale. É um verbete bem interessante de fazer uma pesquisa, porque a gente vai se encontrando. Eu tenho, não tenho, eu estou mais para ter ou para não ter. É bem bacana mesmo. Obrigada. Aqui agora em fatologia, penúltima linha, poderia explicitar o score pessoal de recebimentos e retribuições? Então, também você pode dar uma olhada no verbete aporte existencial. Lá o lote também ele enumera vários tipos de aportes que a pessoa pode receber ao longo da vida humana. Então, aí você analisar dentro daquela lista de aportes, quais daqueles aportes você já recebeu e comparar assim, até o momento com o que você já fez. Você já publicou algumas GESCONs? Quais trabalhos existenciais você já fez dentro, por exemplo, do voluntariado? Quer dizer, pegar todo tipo de retribuições, de modo geral, pode ser vários tipos, e fazer esse cotejo, quer dizer, o que eu já ganhei de aportes e o que eu já retribuí em relação a esses aportes. Essa é uma das maneiras de se mensurar, né, o processo da Proexis. Eu lembro que no manual da Proexis existe essa orientação, quase como uma lei, né? Então a pessoa tem que ver o quanto que ela ganhou, que são os aportes, e o quanto que ela já doou, já retribuiu, já deu para o cosmos de modo geral, para as outras pessoas. Então, a partir desse balanço, a gente vai ter uma noção do nível de egocentrismo, egoísmo, sim, ou, por outro lado, altruísmo. Porque assim, hoje eu percebo claramente sim, que os aportes são investimentos, né? Investimentos que os amparadores quiseram, quer dizer, vou investir naquele cara para ver se ele dá resultado, né? E aí você vai não dar resultado, como é que fica, né? Para que adiantou te investir em você, né? Então é nesse sentido de você, recebeu esses aportes, mas o que você fez com eles? E vai piorando, né? Porque quanto mais aporte, mais a gente tem que... Então hoje em dia que tem internet, que tem tertúlia, enciclopédia, tem uma série, tem mini tertúlia com o professor Valdo ainda. Então tem pessoas que é o que eu estudo como gap teático. É o gap entre a teoria e a prática. A pessoa já tem muita teoria, mas a prática é muito pequena. Então isso indica um nível de proexopatia, né? Então a gente tem que tentar diminuir esse gap. Não, eu já sei muita coisa e também já estou tentando colocar muita coisa em prática dentro do meu nível. Porque às vezes a pessoa quer esperar ser serenona para ter algum nível de retribuição. E é justamente o contrário, como você está falando. Recebeu, já tem que doar alguma coisa, porque normalmente tem alguém que está precisando no nível inferior. Então esse é o ideal. Pode falar. O que eu queria dizer assim que, na minha opinião, o maior aporte que a gente recebeu foi o curso intermissivo, né? Então assim, se a pessoa admite que ela é intermissivista, quer dizer, a gente vai ter que retribuir muito, entendeu? Para conseguir pagar lá a dívida que a gente ficou na extrafísica. Isso é muito sério, porque quem tem... Você está estudando muito projeciologia, né? As experiências fora do corpo. Então, quem tem lucidez extrafísica e vê, como é que eu vou chamar assim, a mega carência em termos de tudo, de afeto, de lucidez, de atenção, de organização mental que existe, né, na baratrosfera. E a pessoa foi pega ali, alguém olhou por ela e levou para uma comunex mais tranquila, sadia, organizada, ela pôde parar, olhar com calma, pensar e aí se engajar numa condição de grupo, em termos de proex, aí vai dar realmente esse valor em termos de um para-aporte, um mega-aporte extrafísico que é do curso intermissivo. Como nós ressomamos, renascemos e esquecemos, a maioria esquece, às vezes a pessoa não percebe
do investimento, que é o que o Ricardo falou, do investimento de alguém extrafísico que foi lá, né, uma equipe foi lá, às vezes tirou a pessoa, investiu na pessoa, e às vezes aqui ela está não dando tanto valor para isso. Isso é comum. Eu queria falar também dentro disso, que às vezes a vida, lembrei disso agora, a vida intrafísica foi planejada, né? É um aporte para a pessoa fazer várias reconciliações, e como a pessoa esquece, ela fica ainda até reclamando do aporte, né? Eu acho que isso é uma coisa de complexo. O meu primeiro SCP-2, que foi final da década de 90 lá, e tinha uma pessoa que saiu um pouco assim do primeiro dia do sábado reclamando com o professor Valdo, mas por que você foi falar isso para mim? Porque agora eu não posso fingir que eu não sei, e eu estava tão feliz, e nossa, mas você não devia ter falado isso, não sei o quê, porque ele ia abrir o jogo lá das coisas da pessoa, e gerou esse estresse. Ele falou, nossa, mas agora não posso mais fingir que não sei, né? E tinha testemunha e tudo mais, né? Tá, eu quero fazer uma pergunta, duas perguntas então. Ricardo, na Sinergismologia, página 13, você fala desse sinergismo proexometria consciencioterapia. Você pode falar mais dele? Eu não fiz consciencioterapia, mas eu fiz muita autoconsciencioterapia. Então, como eu sempre tive esse temperamento mais introspectivo, reflexivo, então para mim o hábito da autorreflexão sempre foi uma coisa natural para mim. E nesse processo, assim, fazer as autorreflexões e aí depois trabalhar com autorreflexão mais no aspecto de proexometria, você então ali acaba que você, ao mesmo tempo que coleta os dados, analisa os dados, você vai então para o processo de autocura. Como é que eu faço para poder superar essas estatísticas? E aí você então começa a trabalhar com quais abordagens eu posso fazer para começar a fazer o tratamento, a autocura. Então, que nem nesse caso, eu não estava rendendo, tanto que eu estava rendendo, e cheguei à conclusão que tinha a ver com um gargalo, que tinha a ver com um processo mal resolvido que tinha relação com a infância. Corri atrás, adotei algumas metodologias de trabalhar com aquilo, abordagens, para poder conseguir fazer a autocura, e eu vi como o Amparo estava me ajudando naquilo, e aí consegui fazer a resolução do problema. Então, assim, não tem como você não mexer com proexometria e também não mexer com autoconsciencioterapia. Mas caso a pessoa também precise, faça consciencioterapia também. Que no caso, até naquele ponto, naquele assunto, eu tive estofo de fazer por conta própria. Mas se eu tivesse talvez em outro assunto, eu não teria condição, eu teria que pedir ajuda. Então vale também. Essa parte da Proex é interessante, que é a da reciclagem intraconsciencial, né? Porque às vezes a gente pensa, qual é a minha Proex, o que eu tenho que fazer, e vai muito para fora, mas a pessoa não vê que se ela não fizer as reciclagens, não tem como realizar as coisas fora, né? Outra pergunta que eu queria fazer para você é na interaciologia. Você fala do desnudamento intraconsciencial e o desvelamento proexológico. Isso tem relação com a recuperação de cons, o autoconhecimento? Sim. É isso mesmo. Que a ideia é você... porque a minha estratégia, desde novo, foi um enfoque mais na lucidologia. Eu sempre me preocupei que, assim, eu precisava de recuperar a lucidez, eu precisava estar lúcido, eu precisava entender quem eu era. Quer dizer, meu foco era esse, porque eu via que... Eu intuía que eu precisava... O fato de mexer com a minha lucidez, eu conseguiria mudar... poderia fazer qualquer coisa. A questão das minhas potencialidades, meus trafores, eu sentiria que eu teria força e condições para fazer qualquer coisa no sentido de produtividade, de evolução. Então eu vejo que você recuperar, focar na estratégia, eu vou recuperar bastante lucidez, vou fazer todo tipo de métodos, de técnicas para poder recuperar a lucidez, e na recuperação das informações, você vai então uma hora aplicar esses cons. Então, no primeiro momento, você faz esse desnudamento, de colocar a sua realidade mais à vista, de obter informações, de coletar dados, e no segundo momento você vai aplicar aquelas informações que é através da Proex, você executar a sua programação existencial. E, então, eu vejo que está casado, né? Precisa haver esse desnudamento para que você realmente consiga ter mais condições para poder executar a sua programação existencial. Até porque, na hora que a gente estava no curso TMC planejando nossa Proex, nós estávamos na condição de 100% de lucidez. Então, lá você sabia que você tinha realmente condições de exercer aquela Proex.
Mas quando chega aqui, nossa questão da baixa lucidez, você precisa voltar um pouco mais próximo daquele patamar, daquela condição, para realmente viabilizar você conseguir fazer aquele projeto. Obrigada. Em parafatologia, página 12, terceira linha, poderia falar a respeito do cálculo do percentual do complexo na intermissão? Então, é aquilo que a gente estava falando já falou, início, mas né? comenta de novo. Cada caso vai ter que ser, eu imagino, né, pensando nessa questão da intermissão, quando vai ser feita daquela, de certa forma, essa autoavaliação, são muitas variáveis que você pode analisar no caso da pessoa. Então, assim, eu estava citando aqui que hoje eu consigo ter lucidez disso estudando uma retrovida, né? Como se eu estivesse na condição de amparador extrafísico, vendo na condição de terceiro uma outra personalidade e vendo toda aquela vida dela e podendo avaliar o que ela fez, o que ela não fez, os erros, enganos e omissões. Então, eu consigo exercitar isso ainda vendo uma personalidade, uma outra personalidade de outra vida, mas na atual ainda não tenho lucidez, mas eu imagino, através desse trabalho que eu fiz de analisar uma outra personalidade, pegando todos os dados, eu imagino como funciona esse cálculo, né? Mas eu ainda não tenho total lucidez. Eu queria indicar um filme que mostra essa condição aqui, né, do balanço extrafísico do complexo, que é aquele filme Um Visto para o Céu, né, com a Meryl Streep. E lá mostra direitinho, são duas personalidades, eles se encontram no extrafísico e eles gostam um do outro e tudo, e aí você acompanha a análise da vida dela, que foi toda bonitinha, certinha, completista, e a análise dele, que não foi tão boa assim, né? E aí ele um dia vai assistir, né, lá o julgamento dela, ou a análise da vida dela, e fala: mas a vida dela é ótima, deu tudo certo, a vida deu tudo errado, e ele fica indignado. Mas, assim, esse filme eu acho que é o que mais ilustra essa condição aí do balanço, né, do balanço da última vida. Uma coisa que eu estava pensando aqui, talvez, o que fica mais fácil, talvez, pensar nessa ideia do cálculo, é assim: você tem a sua programação essencial, e tem aquela ideia de cláusulas pétreas e cláusulas secundárias. Talvez o primeiro ponto para começar das cláusulas pétreas, quais foram cumpridas, e das cláusulas secundárias, quais foram cumpridas. Daí dá para chegar talvez a um cálculo mínimo, né? E em que nível, né? Foi feito, mas, né, foi nota 10, 8, 7, foi mais ou menos, foi nas coxas. Então acho que por aí dá realmente para a própria pessoa chegar numa percentual, né? Em neossinapsologia, página 13, gostaria que comentasse as neossinapses oriundas da autoanálise proexométrica, né? Página 13. Onde é que está aqui? Neossinapsologia. Ah, tá. Então, a partir do momento que você está ali, esse hábito de fazer autoanálise proexométrica, você vai caindo fichas de alguns assuntos, de algumas questões que você não tinha pensado antes. Então e aí com isso você acaba adquirindo novas formas de pensar sobre aquele assunto. Então, ao fazer o hábito de você fazer esse balanço anual ou a periodicidade que você achar melhor, e talvez até analisar uma retrovida, então você, no aspecto mais praxiométrico, você vai conseguindo pensar em umas ideias, em alguns conceitos, associar algumas ideias que para você antes você não tinha, então fica inesperado. Então, mais nesse sentido, o exercício da prática, você vai tendo novas formas de pensar com base na coleta daqueles dados, na análise daqueles dados. Então, o que você antes de fazer a análise praxiométrica, você tinha uma visão sobre si mesmo. Você faz a autoanálise praxiométrica de forma realista, correta, você vai ter uma visão talvez diferente daquela que você tinha, no sentido, no que diz respeito ao desenvolvimento da sua proex. Então, ou seja, muda a sua forma de pensar, você adquire num nível de lucidez maior, quer dizer, isso muda também a sua forma de abordar aquele assunto. Então, acho que há um desenvolvimento nesse sentido cognitivo, né? Você poderia comentar a frase enfática na página 15, por favor? Então, eu cheguei à conclusão que eu pensei, quando eu estava fazendo esse assunto, você vai lá, faz a autoanálise praxiométrica, acompanha os dados, fica naquele clima de motivação, vou superar meus dados, mas eu fiquei pensando, isso garante, só isso garante eu executar minha programação essencial, fazer somente a autoanálise praxiométrica? Eu vi que não.
Eu vi que precisa ela estar realmente associada a recins, que a pessoa é programada no sentido de que ela vai promover as recins, ela não vai ficar esperando circunstâncias externas, situações para que haja recins. Ela vai se programar. Então, eu sei de um ponto meu que está mal resolvido. Eu vou estudar esse problema, vou ver quais as soluções, as estratégias para resolver esse problema e vou correr atrás. A partir desse movimento, você vai passar por recins. Então, associar a autopraxiometria com as recins vai realmente ajudar você a não cometer, a prevenir a questão dos desvios, e aí sim você vai garantir, então, uma garantia maior da consecução da sua PROEX de forma contínua e ininterrupta. Ao verbetógrafo, você utilizou algum tipo de planilha de registro para coleta de dados dos itens relacionados no parágrafo medidas, na página 14, para facilitar a mensuração? Pois é, aí vai de estilo de cada um, né? Porque eu tenho o meu estilo, assim, que algumas vezes, dependendo de algumas análises que eu faço, de algumas coletas de alguns dados, eu uso mais planilha de Excel. Tem outras vezes que eu prefiro, assim, fazer registro mais no Word e ficar acompanhando aquelas informações, depois eu vou estudar elas. Então, depende do caso. Eu que, nesse caso, nessas variáveis aqui, eu preferia mexer no sentido do Word, né? De pegar cada item, estudar, assim, que nem um caso lá, adaptação à existência intrafísica. O que é essa adaptação? Estudar nos livros da Consciologia o que o pessoal fala disso. E aí chegar à conclusão, não, pelas variáveis que foram apresentadas nos outros livros, tenho mais adaptação ou menos, maior ou menor adaptação. E, então, no Word, você estudando item por item, e primeiro estudando um assunto e depois, tendo mais informações sobre o assunto, você vai ter condição de fazer a análise. E aí você vai preenchendo no Word essas informações, gerando um estudo mesmo, um caderno de estudo. Eu prefiro mais desse jeito, né? Mas tem estilos diferentes, né? Em Fatologia, página 12, terceira linha, poderia explicar como conduzir na prática a reflexão quanto ao grau de excelência do completismo existencial? Página 12, você falou? Terceira linha. Reflexão, tá. Começo da linha aí. A reflexão, né? Sim. Então, por exemplo, uma forma que eu cheguei à conclusão para ter essa reflexão sobre quanto ao grau de excelência é pensar assim: consegui alcançar dentro da minha manifestação. Eu ainda sinto que eu ainda tenho fôlego para mais ou já cheguei no meu limite? Num determinada, por exemplo, no caso de verbetes, pegar nessa área aqui de GESCONS. Eu estou desenvolvendo os verbetes, tal. Eu sinto que eu estou me esforçando muito, que eu estou gerando bastantes verbetes e tal, mas eu ainda sinto que eu estou com muito fôlego ainda. Então, ou seja, eu não estou num grau de excelência. Eu ainda posso fazer muito mais. Então, fazer essa avaliação da questão do estofo, do seu limite, do seu fôlego. Então, muitas das vezes você está utilizando ainda muito pouco esforço, muito pouco. Seu fôlego ainda é muito maior, seu estofo é muito maior e você está ainda achando que você está no limite. Então, pensa em um traçado, como diz, não se atente assim a você acreditar que aquele ponto que você chegou é sua limitação. Isso. Vai além. Porque muitas vezes você vai estar enganado mesmo, que você pode muito mais do que aquilo. Então, quando você realmente chegar num ponto que você já produziu muito, já gerou bastante resultados, e você chegou realmente ao seu limite, você vai saber. Mas, de início, eu acho que a maioria se engana muito ainda de acreditar que já chegou no seu limite. Então, acho que a mensuração pelo esse grau de excelência pode ir por isso, pelo fôlego, pelo limite. Pedro, pois não. Na verdade, para o Ricardo, eu queria saber, dentro disso que você falou, existe também aquele conceito de aprender a descansar, né? Eu queria saber se você tem alguma dica para como que a gente pode fazer um balanço disso, né? Um equilíbrio entre dar o máximo, mas também saber descansar, ter períodos assim para a própria saúde, né, do sono. Lazer, hobby. Isso. Aí que é o negócio. Por exemplo, no meu histórico, eu sempre gostei muito de momentos mais ociosos, de ficar fazendo algumas atividades assim que para mim eram prazerosas, lúdicas, e aquilo para mim estava bom, eu não queria abrir mão daquilo. Mas quando você começa a fazer outras atividades, que nem um caso verbete, isso traz uma motivação tão grande que ele já é o próprio lazer.
Você Não, entende? eu entendo, tenho essa mesma motivação, mas às vezes existe o cansaço físico Não, mesmo, existe. né? Você chegou num ponto assim que você, é óbvio, eu faço no meu dia a dia eu faço uma distribuição do tempo. Se eu estou ali produzindo já algumas horas e vejo assim que eu estou precisando descansar por causa da questão física, é óbvio, vou parar, vou fazer uma atividade para me descansar, depois eu volto. Mas assim, essa ideia, eu só estou colocando que muitas vezes a pessoa vê a questão da intelectualidade, da essencialidade, quer dizer, todas as áreas que mexem com a questão da evolutividade, vê como algo de sacrifício, difícil, de muita responsabilidade, e a pessoa não tem noção de quanto é prazeroso estar nesse caminho. Até eu estou escrevendo um verbete, um exercício do acerto, que é o prazer de acertar. Eu estava tão acostumado a errar, a ser omisso, e eu achava que aquilo era o melhor. Então, assim, eu estou vendo assim, o tanto que é bom ir por esse caminho. Então, e aí eu tive em algum momento uma inspiração da amparadora de que valorizar o sadio, o positivo. Porque assim, eu vivi tanto tempo numa condição pior, na minha fase de mais de adolescência. A gente se acostuma com trafar, né? Acostuma, é aquilo mesmo, tá bom, não tem outro jeito, e aí você acha aquilo, a qualidade da sua vida vai ser aquilo. Então eu estou vendo assim, que você visualizar o outro caminho, você vai ter uma visão diferente da ideia de descanso, de lazer, você vai ter uma forma diferente de abordar isso. E eu estou aprendendo com isso, ainda estou no início, mas eu vejo que é por aí, a execução da ProEx, o vendo da ProEx, a questão da evolutividade, ela chega num ponto que você vê que eu cada vez mais não tem sacrifício, é prazerosa. Não, então, assim, a ideia de descanso e lazer, ela vai muito mais no aspecto físico do que no aspecto consciencial e emocional, né? Eu estou falando isso, realmente é prazeroso, às vezes a gente sente assim de que podia fazer isso para o resto da vida. Sim, sim. Não quer nem parar para comer, nem fazer nada. Também Você não, nem né? lembra, mas o que eu falo é assim, que às vezes tem pessoas que olham e falam, a pessoa fica só estudando, não está fazendo nada, e a pessoa não vê que aquilo realmente tem um esforço e que gasta energia, sim, né? Sim. Então... Não, tem que ter equilíbrio, sim. Mas aí a pessoa tem que avaliar cada caso, né? A pessoa vai ver onde é que é o ponto que ela tem que parar, descansar, ela vai avaliar o caso dela, né? Porque o próprio Valdo já falou, né? Que ele foi nesse caminho de excesso e teve um ataque cardíaco, né? Perfeito. Então realmente tem que ter essa moderação. Mas... Pode queimar a vela da vida pelas duas pontas, sim. né? Obrigada. Pode falar, né? O que eu queria falar é mais ou menos nessa linha aqui da pergunta da nossa colega ali. Quando a gente sempre, quando nós entramos na conscienciologia, a gente já começa, né? Quais são meus trafores, meus trafados, já começa a me analisar. Depois tem curso da Consus, tem inventariologia, tem várias coisas. E a gente já começa essa autopesquisa. Então, isso eu vejo que é contínuo. Agora, quando que a gente senta, porque você está falando aqui dessa proexometria. De tempos em tempos, a gente precisa sentar e ver o que eu estou fazendo, porque são tantas atividades que a gente entra, e todas elas são interessantes, mas assim, eu estou indo na minha ProEx, o que é o prioritário da minha ProEx? Então, o que eu queria ver com você é assim, como fazer? Tem um tempo para a gente dizer, de quanto em quanto tempo eu vou parar para avaliar isso em relação à ProEx. Você, dentro dessa pesquisa aqui do verbete, você tem isso, e aproveitando também até para as pessoas que estão em casa, já que é online, a maioria das pessoas costuma fazer isso no final do ano, né? Quando termina o ano e começa o ano. Mas a gente vê que aqui a gente acaba fazendo sempre, mas quando que a gente faz isso? Realmente está ok ou não? Estou na linha certa ou não? Bom, uma forma que eu no dia a dia que eu faço, que eu tenho planilha de meio que que trabalha muito com a questão de não é autocontrole, que não é bem a ideia, mas é um acompanhamento assim. Então eu tenho várias áreas da minha vida nas planilhas que eu vou acompanhando como é que está indo as coisas. Mas é o meu estilo, né? Muitas vezes a pessoa não vai se sentir bem com aquilo. Mas então anoto assim várias variáveis do dia a dia que tem a ver com a questão da ProEx e vou pontuando, se foi bem, se foi mal, eu já mais ou menos tenho um balanço diário, para que ao longo do tempo eu veja que se eu estou seguindo um caminho errado, eu já conserto, não fico esperando tanto tempo.
Então, assim, medidas de avaliação, de acompanhamento diário são realmente importantes. Então, mas tem que ver a necessidade da pessoa. A pessoa, ela não adianta fazer aquilo por obrigação, forçando a barra. Muitas vezes a pessoa tentando fazer aquilo não sustenta aquilo. Tem que fazer porque faz parte do seu temperamento, da sua forma de organizar a sua vida, querer fazer aquilo. Então, pode ser feito. Eu vejo que o ideal é fazer essa avaliação diária, mas de uma forma prática, sem ser rebuscada, complexa, burocrática, né? Burocrática, isso é uma coisa prática, simples, com dados objetivos. E isso é um exemplo. A questão só que esse é um tipo de acompanhamento, ele tende a ser mais de coleta de dados e acompanhamento mais simplório das questões. Agora, o aprofundamento maior, essa autoanálise proexométrica mais aprofundada, muitas vezes a maioria faz realmente anualmente, né? Porque aí despende muito mais tempo. Você tem que avaliar muito mais informações, não dá para fazer isso no dia a dia. Então tem que ver cada caso, da necessidade da pessoa. Eu vejo assim que se a pessoa está errando muito, ela está vendo que ela está indo num caminho equivocado, acaba que há uma necessidade da pessoa parar e realmente ter uma disciplina maior para poder fazer esse tipo de trabalho. Porque se ela não buscar se corrigir de forma mais imediata, ao chegar ao final do ano, eu acho que a quantidade de erros vai ser muito maior e ela pode ter um desvio também muito maior. Então, mas se ela... às vezes ela até está produzindo, ela está indo, ela está gostando, está tendo motivação, mas falta a assertividade, né? Assim, que eu acho que aí nessa linha aí da tua pesquisa, tem como mapear alguma coisa para ela ser mais assertiva. Sim, mas quando você fala de assertividade, no sentido de ser de correção, né? De fazer o correto, né? Isso. Pois é, aí que eu entro com outro assunto que eu estudei, que é o erro de abordagem. É importante a pessoa assim, coleta os dados, avalia, acompanha, mas vê que a coisa não está dando resultado. Uma coisa que eu acho sério analisar é a questão do erro de abordagem, que é aquela atitude, aquela conduta, aquele modo de lidar com um determinado assunto que é equivocado. E aí você insiste naquilo. E aí você vai vendo que mantém aquela mesma atitude e os resultados não mudam. Então, muitas vezes pensar, que nem eu sempre cito esse exemplo pessoal. No voluntariado, eu sempre ficava numa condição assim, não, se o grupo não fizer, eu não vou fazer. Porque o grupo não está ajudando, não está se esforçando, não está... Então, poxa, o que vai adiantar eu fazer? Eu sozinho não vou conseguir mudar nada. Então, eu via numa situação assim, não, eu vou fazer a minha parte, eu vou mudar a abordagem, dar exemplo e vamos ver o que acontece. Eu estou vendo assim, o fato de fazer a sua parte, dar o exemplo, repercute no grupo, isso ajuda a mexer com o grupo, cria um constrangimento de que você está indo bem e o outro não está, então acaba gerando recinhos grupais. Então mudei a abordagem. Né? Postura individual de começar o trabalho. Mudei a abordagem, fui mais produtivo e estou ajudando o grupo. A mesma coisa é pensar em vários assuntos do dia a dia. Pega as áreas da vida, aquilo que você está motivado a crescer, a desenvolver, e vê aquelas que estão empacadas, que não saem do lugar. E avalia qual é a sua abordagem com aquele assunto. Muitas vezes realmente você está equivocado. Tem vários tipos. Você está com uma abordagem mais repressiva, ou você está com uma abordagem mais ideológica, assim, pensando muito em ideais, megalomaníaco, e não está conseguindo realmente efetivar. Você pode analisar vários tipos de abordagens e estudar aquela abordagem. E aí fazer experimento. Você fez aquela abordagem por tanto tempo, já sabe que não dá resultado. Pega aquele lado seu cientista de experimento, muda a abordagem com a cara de pau, mesmo forçando a barra, e vê o resultado. Então aí eu vejo que é por aí. Para poder mudar, aí com isso você pode mudar os seus resultados, ou seja, o seu rendimento. Mudando a abordagem, você vai ver assim que funcionou, comecei a apresentar resultado, a coisa está andando. Então quando você vê no final do ano, seu balanço vai ser muito melhor. Obrigada. Página 14, exemplologia. Eu queria que você diferenciasse a autoproexometria da heteroproexometria. Eu fiquei meio em dúvida quando você coloca atribuições, objetivos existenciais, evolutivos, de consigna na condição de proexista cobaia, no caso da heteroproexometria. Então, como que seria aqui, isso? Até a gente está trabalhando lá na Apex, na dinâmica, que é trabalhar com proexista cobaia.
Então a gente gera um formulário com um determinado tema. Então o tema, por exemplo, é prioridade proexológica, e ela vai responder aquelas perguntas, e a gente vai fazer quem está ali no grupo, né, vai meio que trabalhar muito parecido com a ideia do Consim Cobaia. Então vai utilizar a mesma metodologia, as mesmas técnicas, e você então, o grupo vai ouvir ali a pessoa, apresentar o caso dela, e aí o Epicone, o Will, ele fica na condição de coordenar a atividade. Então ele vai ali dando feedback, trabalhando com a pessoa. E a gente vai também dando nosso feedback sobre aquele assunto. Então, ou seja, ali a pessoa está mostrando sua autoavaliação e o grupo está ali contribuindo, fazendo uma heteroproxiometria, ou seja, ela tem uma visão de quanto que ela produz ou faz ou aborda aquele determinado assunto. E nós estamos vendo diferente e podemos mostrar para ela que ela pode estar equivocada num ponto. Ela pode estar com uma visão muito trafarista, mas na verdade não é bem assim. Então, trabalhar com essa questão da heteroproxiometria é a questão do proxista cobaia. Não sei se ficou claro. Ficou claro, sim. Outra coisa, em medidas, no item 22, eu não sei se ficou faltando ou se é isso mesmo. É multidimensionalidade ou multidimensionalidade? Não, está errado mesmo. Não, está faltando. Falta um di, né? Tá faltando di. O di, né? Tá. E aí em cima eu estava olhando também no 21, mental somaticidade, tá? O emprego do mental soma é com um S só, tá? Eu já corrigi no original. Beleza. Agora, essa condição de proxista cobaia é o máximo, porque você precisa mostrar para as pessoas, né, para os outros, aquilo que você está falando, né? Então, a gente tem que ter coisas concretas. Então, se a pessoa fez, se ela produziu, se realmente ela é voluntária, se ela apresentou alguma coisa, porque senão a gente fica muito teórico. Então, essa visão é bacana. E eu já falei com Locha, Milena, a gente tem que caminhar para ter a condição do completista daqui a pouco. Quer dizer, quais são aquelas pessoas que estão chegando na condição de completista e por quê? Porque sim, por que não, né? É muito individual, mas para a gente já começar a ter sinapse de como é isso, né? Ou como deve ser isso extrafisicamente, né? Pedro. Pois não. Tem em relação com aquilo que o outro colega falou sobre os pequenos acertos que às vezes a pessoa não valoriza ou não percebe, né? A gente fez um curso e não lembro agora qual era o curso, mas tinha que fazer uma psicometria com o amparador, né? E lá, sobre as questões que a gente tinha feito, como é que foi a vida, meio que um balanço, assim. E aí eu fiz a psicometria e nisso a amparadora falou assim, que tinha sido tudo bem na minha infância, né? Que eu tinha tido um relativo completismo, algo assim, né? Que tinha dado tudo certo. Porque eu pensei, não, eu não assisti ninguém, não deu nada certo, não fiz nada. Aí depois que eu li aquilo, eu falei assim, nossa, acho que isso não era amparadora, não, era guia cego, né? Não era. Mas então a gente não tem, às vezes, a visão de que algumas coisas deram certo, né? Sim. Essa visão é muito séria, porque senão a gente vira um carrasco de si mesmo sem querer. Às vezes a pessoa, né, ela é muito taxativa, ela é muito incisiva. E aí a abordagem, o erro de abordagem, às vezes não é. Tá, eu queria perguntar para o Ricardo, ali na página 12, na fatologia, você fala do descortínio da competência proexolínea. É através da autopesquisa que a pessoa entra nessa linearidade, assim? No meu caso, o que eu estou vendo assim, que está funcionando mais, que estou escrevendo lá, o exercício do acerto, que eu acho que entra nessa questão de proexolínea, quando você realmente está nesse ponto, você está desenvolvendo a questão da retidão, da ortopensenidade, o exercício do acerto já não está sendo uma coisa difícil, você está conseguindo acertar cada vez mais e não está sendo mais sacrificante. Então eu vejo que está no caminho correto da ProEx, está de forma contínua, ininterrupta, sem hesitações, vacilos. Eu vejo que trabalha muito essa questão primeiro de você não banalizar a questão da lucidez, de realmente buscar recuperar a lucidez de várias maneiras possíveis. E recuperando essa lucidez, aplicar elas, não ficar fechado no seu mundinho, nas suas ideias, e tentando colocar em prática aquilo que você recuperou de conhecimento.
E aí, a partir disso, você, nessa proatividade, nesse desempenho, você vai vendo que você fica mantendo, fica mais fácil você manter na linha da programação, da sua programação essencial sem desvios. Então, trabalhar bem com essa questão de lucidez, ortopensinidade e o exercício do acerto. Eu acho que é um caminho que está sendo muito propositivo para mim. Eu acho que é por aí. Pois não. Quer falar, Laura? Quero. Então, essa coisa da proexometria tem muita relação com você fala ali na tecnologia, a técnica da criticidade cosmoética, né? Sim. A pessoa tem que estar sempre autocrítica para ela manter a proexis, né? Sim. Não, e cosmoética porque ela não vai ser repressiva, ela não vai sentir autoculpa, fracassada, derrotista. Não é a ideia, não é essa. A ideia é justamente ela entrar num clima, que eu estava dizendo, de um atleta que está motivado a superar seus resultados, suas estatísticas, entrar nesse clima. Porque geralmente quando se fala sobre proexometria, conscienciometria, vem aquela carga, aquele peso, que eu acho que falta vivência do lado positivo dessa condição, não mexer no lado negativo, né? Fernanda, quer falar? Ricardo, você coloca ali na trimiologia, não sei se já foi comentado, sobre o nome planejado, realizado, pendente. Eu queria que você expandisse essa questão, como que você colocou, qual foi a ideia de ter já planejado, não realizou e ficou pendente, qual foi a questão? Sim, então aí a ideia aqui foi colocar para trabalhar com a ideia de balanço, né? Quer dizer, dentro daquilo que foi planejado no curso emissivo, o que foi realizado, o que está pendente. E mesmo que você não, que a gente estava falando, mesmo que você não saiba o que foi planejado, não tem lucidez ainda, seguir as suas intuições, suas inspirações e fazer, então colocar em prática. E com o tempo você vai conseguindo ter mais clareza do que realmente foi planejado, vai conseguindo talvez ter algumas retrocognições, algumas vivências que vão chancelando o que você estava pensando. Mas eu não sei, foi nesse sentido que eu pensei. A pendência. A pendência seria de nos sentir confortável ali? Não, a pendência é sim. Ou você fala assim, nossa, isso está planejado, mas eu não estou conseguindo realizar. Sim, não, a pendência é aquele dever que está ali ainda... Está em aberto, né? Está em aberto, que você ainda não começou a fazer, né? Então, é nesse sentido, né? Não sei. Eu acho que às vezes tem coisas que a pessoa não consegue fazer num determinado momento da vida, mas ela não perde aquilo de vista, está pendente. Aí, assim que puder, ela vai pegar aquela tema, aquela área da vida, aquele problema que ela tem que resolver e ela vai enfrentar e vai fazer. Então, tem duas formas de pensar do pendente, né? Tem o pendente no sentido que tem uma determinada tarefa que não é agora que você vai fazer, ela é numa etapa seguinte, que é a questão de prioridades. E tem um pendente no sentido de você estar omisso em alguma determinada questão, que está com o braço cruzado e não está fazendo o que era para fazer agora. Está devendo. Né? Quer falar? Obrigada. Tudo bem? Aqui, em Remissiologia, página 14, poderia citar, além dos verbetes da sua Remissiologia, quais títulos seriam eficazes para alguém que deseja aprofundar na análise da sua PROEX? Primeiro, o próprio verbete que eu escrevi, que é erro de abordagem, que eu acho que ajuda a defender o meu verbete. Então, erro de abordagem. Tem eu vou defender o meu também, que é autoprofilaxia proexológica também, justamente para a pessoa estar no dia, no timing da PROEX, acho que ajuda muito. Eu acho que vale também os aportes existenciais, o proexopatia, esses que foram citados, né? O ideal seria a pessoa colocar PROEX na enciclopédia, no Find, tudo, né? E aí vai ter uma série de verbetes relacionados a... Vou defender o meu também, maratona proexológica. Maratona proexológica, o gap teático que eu falei, tem vários. Para quem é inversor também, eu acho que vale, pelo menos para mim, ajudou bastante. Quando eu cheguei teoricamente na fase executiva, né, quando eu fiz 36 anos, eu fui fazer o balanço da fase preparatória. E eu usei o verbete do nonato, que é a invexometria. Foi muito útil, assim, me ajudou bastante a fazer esse balanço, assim, do que eu consegui antecipar e daquilo que eu não consegui antecipar, eu que me considero inversora, né? Então, vale também bastante. Ok. Olá, Ricardo. É o Cícero que está falando. Sim.
De que forma a centragem na PROEX, ou seguir a linha principal da PROEX, é analisada e mensurada através das 30 medidas apresentadas no verbete? Bom, se você fazer uma análise de cada um item aqui, né, depois de terminar todos os 30 itens, dali você vai ter uma mensuração assim, se você está indo bem ou não, se você está indo no caminho certo ou não, né? Eu acho que por aí já vem a questão do predomínio, né? Se está adaptado ou não, menor ou maior adaptação. Então, ir item por item, chegar no final, e aí você fazer essa avaliação se naquele conjunto de informações já está indo mais para o lado positivo ou negativo, no saldo ou no déficit. Eu acho que é uma forma, né, para você ver, né? Agora, eu estava pensando nessa pergunta anterior, junto que a Tati comentou. Eu escrevi realmente esse Proexometria pré-executiva quando eu estava com 34 para 35 anos, entrando na fase executiva ou consecutiva da PROEX. E uma coisa que eu pensei muito nessa época, que eu estou lembrando aqui, que é um indicador, às vezes, se você está ou não na PROEX, é você ver se você está recebendo novos aportes, vamos dizer, maiores ou com novos desafios em função de coisas que você já veio fazendo. Porque nessa época foi quando eu soube da condição do Littré. E isso desencadeou uma série de repercussões na minha vida, na minha PROEX. Então, às vezes, um dos indicadores é esse. A pessoa vem caminhando e ela vai tendo novos aportes, novas informações, novos trabalhos. Aí veio a AIC agora. Então, se o trabalho está aumentando, é um sinal que ela está indo mais ou menos nessa linha central da PROEX. Aí, obviamente, tem que ver a qualidade, como que ela está fazendo, como que ela está levando as outras coisas da própria vida. Então, eu estava lembrando dessa condição, acho que é um bom indicador, né? Porque nesse fluxo que você está falando, realmente você vê o crescendo, né? Você vê que está no movimento crescendo. Agora, se a pessoa vê que a situação não está parada, está estagnada, não está vendo evolução, ela mudou a estratégia dela, as atitudes dela, mas ela continua num ponto que não fez muita diferença. Perfeito. Então, realmente... E os amparadores respeitam muito. Então, se a pessoa quer, se ela dá linha, eles vão alimentando. Se chega no teto, eles esperam para não virar estupro evolutivo. E o nosso papel, que eu vejo, é estar o tempo todo mexendo com as recins, que você comentou aí na frase enfática, para estar preparado para novos desafios. Porque às vezes são coisas que a pessoa ou não está acostumada, ou acha que não dá conta, mas em geral, se aquilo apareceu, né, se veio para a mão da pessoa, é porque ela tem condições. Né? O que eu queria falar aí é que eu fiz essa autoproexometria justamente quando eu estava entrando, teoricamente, pela idade, na fase executiva. E foi muito sério, assim, porque eu vi qual que eram os meus gaps teáticos, né? E aí eu fui correr atrás. Eu falei, não, olha, eu ainda não estou retribuindo nisso, naquilo. Perfeito. Naquilo ali eu fui bem, ó, né, eu fiz lá a invexometria, vi que várias questões da minha vida eu tinha conseguido antecipar, tinha conseguido sair bem no período preparatório, mas a retribuição ainda estava muito pequena. E aí eu fui correr atrás. E foi muito bom, porque ali você tem uma visão mais realista de como que está indo a sua PROEX, entendeu? E aí que eu comecei a dar valor de verdade para a Invex. Porque se eu vi a diferença que fez ter sido inversora, entendeu? Qual foi a repercussão no período executivo de ter sido inversora? Porque a pessoa que não leva tão a sério, ela às vezes não valoriza datas, por exemplo, que é isso. Então, vamos supor, a pessoa começou a ter NEPs, mas foi antes na fase preparatória ou na fase consecutiva? Então, isso ela já tem um dado. Outra coisa, vou dar um exemplo prático. Às vezes, lá no Conselho de Epicons, a gente pensa numa pessoa para ser Epicom. Aí a gente vai ver, a pessoa nem começou a ter NEPs ainda. Então, ela está atrasada, entende? Tem pessoas que, por exemplo, mesma coisa, foram convidadas a dar determinados cursos que nunca tinham feito o próprio curso. Então, a pessoa ela tem que ter noção dessa visão geral da vida, se ela está trabalhando com várias coisas para se preparar para novos desafios. Porque, às vezes, os amparadores ficam esperando a pessoa se mexer, porque lá na frente tem uma condição. E se às vezes não tem como, a pessoa tem que assumir aquela condição, vai ser uma correria. A pessoa vai ter que às vezes queimar etapas em pouco tempo. Então o estresse vai ser maior. Então na PROEX tem que ter muito essa visão realmente de avaliação do passado, mas tem que olhar para frente e falar, não, mas e essa condição lá que eu posso eventualmente assumir?
A gente fez um curso em parceria com a Sinvex, chamado do Ciclograma Parapsíquico Pessoal, que é baseado no verbete 5 ciclos, que é justamente, tem a ver com a ProEx, né, que é o curso intermissivo, a TENEPS, o epicentrismo, a dispersidade e o complexo. Então a gente vai trabalhar principalmente com os inversores essa programação dessas fases. Então, muitos ainda não estavam nem começando a TENEPS, tinha que programar o epicentrismo, programar a dispersidade, isso tem uns 4, 5 anos, e o próprio complexo. A maioria ficou só na TENEPS e não conseguia. Eu falei, não, mas você pode planejar, não significa que você vai acertar em cheio, mas você vai, dentro da lógica, fazer um cenário. Então a gente viu naquela hora muita limitação, ou pelo menos a pessoa mesmo colocando barreiras para ela pensar grande, pensar que ela vai melhorar, que ela pode chegar na dispersidade. Aí, 2 anos depois, veio a condição da dispersidade em 3 anos. Então você vê que as VERPONs, elas são passíveis de modificação conforme a nossa manifestação. No início do Instituto, o TENEPS era uma coisa praticamente impossível, só para pessoas muito organizadas, né, pessoas que estavam com a vida muito tranquila. Então, as pessoas que, por outro lado, bancaram, se anteciparam ou se organizaram para priorizar, nesse caso específico da TENEPS, ela começa a ter os louros mais cedo do trabalho tenepsológico. Então, essa visão de passado e futuro, eu acho que ela é muito importante na ProEx, né? Quer falar, Adriana? Sim, Pedro, você falou algo assim, que justamente eu estava agora no atendimento de CAPEX, porque eu estou na etapa profissional, então eu tenho que fixar-me e tenho que elegir também que especialidade. Aí eu tenho várias opções, pensando também que eu vou ter que ter um tempo para a Conscienciologia, que é uma prioridade minha, não? Uma é uma sugerência ao professor Baldo, outra uma que eu pensei, e outra uma que como eu associei com o que você falou, que era que todo se vai abrindo por ali. Ou seja, as coisas chegam a mim, eu não vou nem sequer procurar. E aí eu fico pensando, uno como diferença, que de pronto pode ser que em outra vida uno mexeu com essas pessoas e por isso eles estão abrindo portas, ou é uma porta, um amparador para que uno olhe por ali, ou como uno faz essa discriminação. Você tem que botar os prós e contras. Todos os convites, a gente tem que ver se eles estão no fluxo da ProEx, né, no fluxo do cosmos, se aquilo realmente é um processo de amparador ou não. Que às vezes pode ser um processo automimético, realmente, da pessoa tem a ver com aquilo e ela pode embarcar numa linha que não é a principal da ProEx. Eu considero a ProEx muito com prioridades maleáveis, dependendo da fase da ProEx. Então, tem determinadas fases, como essa que você comentou. Às vezes a pessoa acabou de se graduar, ou acabou a residência, ou vai começar um processo profissional, aquilo tem que ter a prioridade da atenção dela. Porque se ela não investir ali, naqueles, às vezes, 2, 3, 5 anos, toda a vida dela vai ficar em função daquilo. Então, tem pessoas aqui também a gente já trabalhou com isso, que em fases críticas da vida queriam ficar só voluntariando, inversores, por exemplo. A gente falava, não, a vida não é isso não, vamos trabalhar, vamos se graduar, você vai ter que ter uma profissão, porque a pessoa tinha facilidade porque os pais ajudavam, e a gente falava, você vai se arrepender disso. Pega essa facilidade que você tem hoje do seu pai e deixa numa poupança, e vai tentar trabalhar para você ver como é que a vida é, porque senão a Conscienciologia fica muito teórica para a pessoa. Então, eu acho que determinados momentos da ProEx exigem mais essa atenção. Então, é percentual. Não é que a pessoa vai sumir e ficar só naquilo. Ela vai aumentar a dedicação para aquilo e vai diminuir um pouco aqui, para depois ela poder inverter essa equação. Então, essa noção, e a pessoa está bem com isso, ela sabe da responsabilidade dela, o processo, nesse caso aí, profissional, que ela tem que dar atenção, e aí ela encara isso. Muitos colegas, pegando o caso da medicina, né, muitos colegas nossos vieram para cá, por exemplo, sem a residência, e muitos tiveram que voltar para fazer a residência, não conseguiram se engajar, porque aquilo tem um prazo de validade em termos profissionais. Então, o ideal, às vezes, é a pessoa sair, fazer uma pós-graduação, uma residência médica em 2, 3 anos, e voltar já qualificada para poder ficar
estou dando um exemplo. Então, aparentemente, ela vai perder, porque ela vai ter que sair, mas ela volta e fica. E, entende? Se desassedia com isso. Enquanto que, às vezes, outras pessoas ficam e não ficam com aquilo resolvido, aquilo nunca está, tem sempre aquele processo pendente, e a pessoa vai envelhecendo, vai saindo do mercado de trabalho, etc, etc. Então, essa é uma visão pessoal minha. Eu acho que a pessoa tem que atender às demandas da vida para aquilo ficar redondo, fechado, para ela depois poder se dedicar mais. O voluntariado é sempre algo além, né? A gente tem que fazer o beabá da vida e o além, o a mais, o que está, né, sobrando, a gente vai doar até que a gente consegue ampliar mais essa condição, entende? Cada vez mais na vida. E não... Porque tem muita gente que às vezes quer passar a perna na vida, que eu falo. Ela quer dar um jeito, porque como aqui é bom, ficar aqui é ótimo, né? Ficar no holociclo o tempo todo, até eu. Se eu não tivesse que dar plantão, como eu dei ontem, se eu não tivesse, entendeu, que atender de 7 às 10 da noite, seria o máximo. Mas aquilo eu vejo que tem a sua necessidade, entendeu? A minha condição, meu papel ali, tudo que isso já me ajudou em termos de experiência, até em processo extrafísico, assistencial. Então a pessoa tem que lidar bem com isso, porque senão ela cada vez mais quer só ficar na conscienciologia e esquece da vida humana. E não é bem assim, né? A gente tem que saber ver se a gente não está sendo autocorrupto, entendeu? Não estou dizendo que seja o seu caso, mas eu já acompanhei vários casos no próprio AVA, no setor de voluntários, que se deixar a pessoa quer só ficar, entre aspas, fazendo assistência de alto nível aqui. Aí... Se ela puder, ótimo, mas se ela não tem moral, autoridade, se ela não tem assim mérito para isso, aí não dá. Aí ela tem que ver o que ela precisa fazer para ajustar e calibrar essa condição. Mas é uma decisão difícil, né? O que fazer, como fazer, qual a opção que ela vai escolher dentro disso é muito individual. Né? Nessa linha aí, pergunta para os dois, para o professor Pedro e para o professor Ricardo. A gente poderia dizer que existem PROEX mais para fora da CCCI, mais para dentro, ou seja, aquela pessoa tem um perfil mais de acadêmico ou científico, de comunicação, não que dentro não seja científico. Sim, mais para assim, você diz. O cara que seja mais interface, não seja só a PROEX mais porque tem PROEX que são para trabalhar a questão da estruturação da conscienciologia mesmo. Eu vejo muito essa questão de geração, sabe, Cláudia? A primeira, a segunda geração, a terceira, que a gente considera essa dos inversores aí da Sinvex, ainda eu acho que é muito estruturadora da conscienciologia. Então, de modo geral, como conduta padrão, eu acho que a maioria de nós viemos para ajudar na conscienciologia. E a maioria das pessoas que eu vi que usaram esse argumento para sair foi porque alguma coisa não estava bem e ela acaba, sabe, tirando o corpo fora e indo para a SOCIM. Porque justamente você tem que ter um embasamento muito bom de conscienciologia para ter moral lá fora. Então isso de modo geral. Agora, obviamente que daqui para frente, por exemplo, com a Interparadigmas, a gente vai começar a conversar mais com a SOCIM. Então a pessoa já tem um currículo na SOCIM, por exemplo, são doutores, e agora vamos dialogar de igual para igual. O processo da saúde com a OIC, são pessoas que são médicas, psicólogas, e têm condições, eventualmente, de conversar com a SOCIM, com esse tipo de profissional, também nesse nível. Então tem que ver para a pessoa também não se enrolar, porque você aguentar vamos dizer assim, o autoenfrentamento do processo da conscienciologia aqui dentro é muito mais sério, e às vezes a pessoa usa isso para escapulir. Então, assim, de modo geral, eu penso dessa forma. Obviamente que existem exceções, né? Mas é bom ouvir o Ricardo aí, que é eu concordo com você, e quando eu vejo o pessoal fazendo o movimento inverso, de começar lá e depois vir para cá, eu já pulgo atrás da orelha, né? Porque exatamente. Eu acho que aquilo ali, a tendência de dar errado é grande. E a gente já vê casos aí que realmente deu errado, né? Então... A maioria que fala que é radical, por exemplo, tem pessoas que falaram, não, eu vou parar tudo agora para escrever meu livro, que vai ser uma obra, nossa, policármica, então tchau, pessoal. A pessoa não consegue se sustentar, o tempo passa, ela volta mais desanimada porque o grupo andou, ela não acompanhou isso. Então esses processos radicais de tentar fazer um trabalho muito assim, em geral não dá certo. Então, é o que eu estava comentando, a pessoa às vezes pode até reduzir, mas ela se mantém
ali atuante, ela sabe que aquilo é um período de tempo até ela dar atenção para aquela outra demanda, para depois ela poder inverter a situação. É um processo de estratégia, né? Ela está lúcida, obviamente você tem que eliminar todo tipo de autocorrupção, a pessoa não pode estar querendo se enganar com isso, para ela poder chegar e se sair bem nesse tipo de papel. Eu acho que, em síntese, então, tem os dois mecanismos de autocorrupção, né? Tanto a pessoa como ela se esconde da vida na CCI, como a pessoa que se esconde da ProEx. E o grande desafio é exatamente esse, a gente levar todos os pratos, né, da ProEx, que envolve essa interface, de modo satisfatório, de modo mais sábio. Okay? Queria te agradecer pelo excelente debate que você proporcionou, pelo excelente verbete. A gente vai esperar que os próximos... Olha, ele está em revisão: lucidometria, proexibilidade, proexário, exercício do acerto, que ele comentou, binômio carência, autoassédio e crescimento evolutivo A2. A gente espera isso. Eu agradeço a presença de vocês aqui no tertuliário, dos teletertulianos, e chamo os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 19 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais e 16 perguntas respondidas online. Hoje nós temos um recado. A Nerli com o 2º Encontro Internacional da Paz. Quero convidar os tertulianos e as pessoas aqui presentes para participarem do 2º Encontro Internacional da Paz, que vai ocorrer de 18 a 21 de abril em Saquarema, no Rio de Janeiro. Nesse laboratório, vocês vejam que nesse momento em que o mundo fala de muita violência, há muitos grupos falando de paz. E na Conscienciologia nós vamos realizar esse 2º Encontro Internacional da Paz, que vai ter 6 meses de debate, 5 conferências, 7 painéis, 4 minicursos, dinâmica bioenergética. Além desse encontro internacional que vai ser de 18 a 21, numa semana antes nós vamos fazer um curso de imersão, que é o Pacificário. Esse curso ele é voltado para pessoas vítimas de violência, de repressão. Então, ela pode aproveitar esse curso, ela vai participar de um campo bioenergético, uma impactoterapia, com acolhimento, orientação multidimensional, que vai trabalhar todo o grupo karma ligado a essa pessoa. Então, os grupos, né, a pessoa, os familiares, os grupos. Então, esse pré-evento vai ser no dia 11 e 12 de abril. E o objetivo de todo esse trabalho é materializar o primeiro laboratório grupal da paz no planeta. Convidamos a todos. Mais informações no site do IIPC, www.iipc.org. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Oportunidade de Melhoria, especialidade Reciclologia, e a verbetógrafa Adriane Pereira. Obrigado e boa tarde a todos.